Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia. Obrigado, bom dia Paula, bom dia Isabela, muito obrigado novamente pelo convite. A gente que agradece, Nicolás. A gente teve aí, né? Acabamos de falar agora sobre essa inflação lá nos Estados Unidos, acima até dessa expectativa. Os mercados já estão refletindo, né? Com esse mau humor aí que a gente está vendo e nesse momento em todas as bolsas em queda, treasuries em alta. Eu queria entender um pouquinho, né? A sua avaliação sobre este cenário, quais implicações econômicas, né? Que a gente pode acabar realmente sentindo por conta dessa alta na inflação americana. De fato, os números de inflação americano vêm vindo bem altos, né? Na verdade, a inflação do mundo inteiro vem vindo em patamares muito elevados, né? Então, a gente viu aí o CPI hoje atingindo 9,1% em 12 meses. Até, talvez, mais grave do que isso, né? Os núcleos da inflação, né? Que são as medidas que extraem as componentes que oscilam mais, extraem energia e alimentos, veio aí em 5,9% em 12 meses, né, contra uma expectativa de 5,7%, já era uma expectativa elevada, veio ainda mais alta, e isso reforça um cenário de o Banco Central americano, o Fed, tendo que efetivamente combater essas taxas de inflação. Eles vêm demonstrando desde o último trimestre do ano passado uma disposição bastante resoluta em reduzir essas taxas de inflação. Só que a consequência disso é que quando vem um número que surpreende para cima, o mercado vai antecipar corretamente, ao nosso ver, que o Fed talvez tenha que implementar um aperto monetário ainda mais elevado, né? A gente está vendo aí, como você comentou, as taxas de juros dos títulos americanos de 2 anos subindo 0,10 ponto percentual, parece pouco, né? Mas para uma taxa de 2 anos é bem relevante em um dia, e isso aí já começa a colocar na precificação do mercado não só 0,75 de alta na próxima reunião, mas uma pequena probabilidade de que o Fed venha elevar os juros em 1 ponto percentual na próxima reunião. Uma elevação, eu não vou me recordar agora há quantos anos que não temos, mas é uma dessas que vocês comentaram aí, de mais de 20 anos, que nós não vemos uma elevação tão importante. Então, e com isso, ao nosso ver, o Fed vai conseguir, efetivamente, em algum ponto do tempo, desacelerar a economia americana e trazer a inflação para a meta de 2%. Mas acho que o ponto que fica agora é que o mercado começa a enxergar que vai ser necessária uma desaceleração forte, ao nosso ver, provavelmente uma recessão ao final deste ano, ou início do ano que vem, para trazer, para realinhar a demanda com um nível de oferta que ficou bem mais comprometido depois aí da pandemia e mais ainda depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Enfim, então o custo de você fazer esse ajuste acaba se elevando. E aí os mercados financeiros acabam reagindo mal. A gente está vendo aí as bolsas hoje reagindo pior até do que as moedas, com o S&P futuro aí caindo 1,5%, né? O mercado à vista deve estar abrindo agora, então vamos ver aí como é que evolui ao longo do dia, mas sem dúvida é uma notícia negativa para os mercados financeiros. E, de fato, essa dinâmica deve continuar, né? A gente tá vivendo um momento que é diferente do que a gente vivenciou nos últimos 10, 15 anos, depois da crise de 2008, 2009, né? Nesse período todo, a gente não tinha vivido uma restrição de oferta que elevasse tanto a inflação, muito pelo contrário, né? Na verdade, a gente lutou, o mundo lutou contra a desinflação por muitos anos, e aí quando você tinha quedas importantes dos mercados, o próprio Fed acabava reagindo, porque as quedas do mercado poderiam levar à desaceleração econômica e a um processo, e levar a inflação perigosamente para zero, né, ou para perto de zero. Agora a gente não está vivendo isso, né? Então o mercado financeiro cai, mas o objetivo do Fed acaba sendo somente mesmo trazer de volta a taxa de inflação para 2%, né? Até o discurso deles nós não pretendemos criar uma recessão, não é nosso objetivo, mas a forma que a gente vê de sustentar a economia americana no longo prazo é trazer a inflação de volta para a meta. Então é esse o objetivo, o único objetivo neste momento da política do Federal Reserve.
Agora, Nicolas, com esse resultado do CPI, agora pensando nas próximas reuniões do Fed, a pressão inflacionária e as perspectivas de recessão podem levar os juros além do esperado? Tem dirigente aí sinalizando alta de 1% até. Você acha que isso seria possível? O que isso representaria para as economias globais? A possibilidade de o Fed levar os juros em 1%, ela é bastante extrema, né? Há muitos anos isso não é feito. De fato, um dos diretores do Fed indicou, ao ser perguntado se 100 pontos de elevação poderia acontecer, a resposta foi que nas condições atuais, isso era antes desse número do CPI, nas condições antes do número do CPI, ele via a decisão como sendo uma elevação de 75, mas ele mantinha abertamente para uma possibilidade de o Fed vir a dar os 100 pontos de elevação. É a primeira vez que algum dirigente do Fed falou mais claramente desses 100 pontos. Então, acho que não dá para descartar, porque veio para a discussão, mas esse ritmo de elevação de 75 pontos básicos no Fed é muito relevante. Ele não é um ritmo, é um ritmo que a gente não vê há muito tempo, e é um ritmo mais do que adequado para promover uma desaceleração da atividade e da inflação. Você perguntou, Isabela, sobre a dinâmica dos juros. O que tem acontecido é que, quando o mercado tem mais receio de uma inflação mais persistente, como é o que está acontecendo hoje, as taxas de juros tendem a subir, porque a percepção é que o Fed vai ser obrigado a subir mais as taxas de juros curtas para provocar essa desaceleração. O que vinha acontecendo até um pouco antes deste número do CPI era até que o medo de recessão estava levando o mercado de juros a ter um comportamento um pouco mais estável, com a interpretação de que, dado que a gente poderia entrar em uma recessão, finalmente as taxas de inflação começariam a cair, talvez não fossem necessários apertos adicionais. O número de hoje mudou um pouco essa dinâmica no curto prazo, a gente vai ter que ver como isso vai prevalecer para os próximos dias. Uma outra coisa interessante que tem acontecido, né, já vinha a acontecer agora com um pouco mais influência no mercado de juros nos Estados Unidos, é a tal da desinclinação da curva, né? Um dos indicadores mais confiáveis em relação a se vai ou não haver uma recessão é quando a inclinação da curva de juros, quer dizer, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos menos a taxa de juros de 2 anos, fica negativa, né? Isso quer dizer que o mercado antecipa que ou que o Fed vai subir a taxa de juros no curto prazo e mantê-la elevada, mas que ao longo do tempo isso vai provocar uma desaceleração de inflação e que lá na frente a taxa vai cair, né? Essa inclinação ela vem trabalhando aí próximo de zero, né? Quer dizer, as taxas são muito parecidas aí já há algumas semanas, talvez uns 2 meses, e nos últimos dias, e mesmo hoje, né, com esse número do CPI, a inclinação começou veio para o território mais negativo, aí na casa de menos 0,10, menos 0,15. Isso aí é uma indicação, se essa taxa permanecer, se essa diferença permanecer negativa ou até se ampliar em território negativo, essa é uma indicação que costuma ser bem robusta de que a economia americana vai entrar em recessão. Então, o mercado vai acabar ponderando essas duas coisas, né? No primeiro momento, quanto a mais o Fed vai ter que implementar de juros para conter o processo inflacionário, mas no segundo momento, se isso aí não vai levar a uma desaceleração forte ou até uma recessão, e isso aí sim causaria uma queda de demanda e finalmente traria a taxa de inflação para mais perto de 2%. Ô, Nicolas, você tocou aí num ponto importante, né, agora, acho que realmente essa questão da recessão, que é um ponto, né, muito, acho que todo mundo se pergunta em relação a essa possível recessão norte-americana. A gente viu na sexta um payroll ali mostrando alta no número, né, de empregos, veio até mostrando um número surpreendentemente positivo, deu ali uma certa leitura até de uma economia sólida, com sinais ali de uma capacidade, de repente, de suportar taxa de juros mais alta.
altas, afinal, também veio com um número maior do salário, né, de uma remuneração até mais alta, mas agora também, por um outro lado, a gente vê esses números hoje, né, trazendo aí um tom bem ruim de uma inflação muito alta, muito apertada, o que pode sinalizar realmente que talvez essa capacidade que o mercado estava vendo até quando tivemos o payroll na sexta-feira, fica aí nessa dúvida. Será que é capaz mesmo de suportar esses juros mais altos? É claro, né? É difícil a gente fazer aqui, de repente, uma previsão se essa recessão vai acontecer ou não, mas na sua visão, na sua experiência, você acredita, né, que de repente essa recessão americana, ela realmente pode ter um impacto aí muito grande até nas próprias bolsas, nas ações? A gente viu que as bolsas americanas, elas tiveram um primeiro semestre muito ruins, né? Quedas muito altas aí, realmente. Ou seja, um segundo semestre pode ser, de repente, com um sinal bem ruim, como a gente viu no primeiro semestre para as bolsas americanas? Sim, é difícil você fazer a projeção tão de curto prazo, mas a gente acha que o mercado ainda não chegou no piso. Pode ser que já caiu bastante, então uma parte desse cenário de recessão já foi incorporada aos preços. Mas é possível sim que o mercado continue apresentando quedas. De fato, Paula, o número de emprego na sexta-feira veio bem forte e aponta para essa saúde da economia americana e do mercado de trabalho pelo lado de atividade. Isso tem até deixado o Fed mais seguro de que ele pode promover uma alta de juros, no sentido de que você tem uma certa robustez do mercado de trabalho e também da situação financeira, né, do balanço das famílias americanas. O problema que a gente vê é que até contra-intuitivo é o seguinte: quanto mais saudável está a economia americana, mais o Fed vai ter que promover um aperto monetário para que a demanda caia, né? Então, num ambiente de inflação baixa, é muito bom que você tenha um mercado de trabalho saudável, vagas sendo criadas, etc. Num ambiente de inflação elevada, isso torna o trabalho do Fed mais difícil. Ele precisa efetivamente desacelerar a demanda, sendo que as pessoas estão achando emprego com bons salários e, mais do que isso, né, por conta da pandemia e de todos os estímulos que foram dados, elas ainda têm uma certa poupança acumulada. Então, embora nesse momento a gente veja uma economia americana com uma certa saúde, como vai ser necessário para o Fed, está ficando cada vez mais claro que vai ser necessário uma desaceleração da demanda, a gente acredita que mais cedo ou mais tarde isso aí vai ter que desacelerar. Vai ser parte do movimento de ajuste da inflação que o mercado de trabalho e a economia americana desacelerem. E aí, voltando na questão dos mercados, sem dúvida isso vai afetar os lucros das empresas o que coloca a perspectiva mais desafiadora para os preços das ações. Bom, eu acho que a Débora também tem perguntas, né, Débora? Fica à vontade aí. Queria trazer um pouco essa questão da paridade das moedas, né? Porque nessa semana o euro chegou a se equiparar com o dólar. Aliás, agora há pouco também estava passando aqui a cotação ali, as duas moedas, né, performando na mesma cotação, coisa que a gente já não via acontecer há pelo menos uns 20 anos. Isso mostra, claro, a desvalorização do euro no cenário mais problemático que tem enfrentado a Europa. E eu queria entender, na tua opinião, quais os motivos dessa desvalorização? O que está por trás disso? Porque na contramão aí do euro, a gente sabe que o dólar pode acabar também se valorizando, né? Bom dia, Débora. De fato, o que a gente entende que é o movimento que está levando a essa queda do euro é um movimento mais explicado pela própria dinâmica do dólar e da economia americana, que era o que a gente vinha falando, né? Então, até mais do que as bolsas, se a gente observar o desempenho das moedas contra o dólar no último mês, a gente vê uma queda meio que generalizada. Os países desenvolvidos todos mostrando suas moedas caindo de forma importante em relação ao dólar, e nesse contexto o euro atingindo novamente a paridade, coisa que não acontecia desde, se não me engano, naquele período da bolha da Nasdaq, no fim de 90, no fim dos anos 90 até 2002. Mas não só isso, os países emergentes também sofreram bastante nesse cenário, né? Um movimento, né, uma situação econômica em que você tem o Fed apertando juros,
para desacelerar a economia, ele tem um efeito duplo negativo sobre as moedas dos demais países, principalmente emergentes. Primeiro, um movimento de liquidez. As taxas de juros elevadas nos Estados Unidos canalizam recursos para investimentos em renda fixa no mercado americano. E segundo, a desaceleração econômica derruba os preços de commodities, e aí muitos países envolvidos, e principalmente os emergentes que são produtores de commodities, acabam tendo um impacto negativo. Então, nesse contexto, se a gente pegar só no mês de julho, a gente teve um desempenho muito negativo das moedas emergentes, né? O real até que foi uma das menos piores no mês. Então a gente teve México caindo 3,5%, o rand sul-africano caindo 4,5%, os pesos colombiano e chileno caindo na casa de 10%, né? O real também aí nessa casa de 3,5%. Então, esse movimento realmente é um movimento que é explicado pela política monetária do Fed, pelo aperto monetário. Hoje, as moedas também, imediatamente após o número, elas tiveram uma desvalorização, depois se estabilizaram. Acredito que porque, diferente das bolsas, que vinham uma trajetória um pouco melhor nos últimos dias, as moedas já tinham perdido bastante em relação ao dólar, então elas já talvez estivessem precificando mais esse cenário de inflação elevada e de política monetária mais restritiva nos Estados Unidos, né? Então, se a gente pegar o momento de hoje, parece que as bolsas estão se adequando a essa realidade que as moedas já vinham apontando há algum tempo, quando o euro não tinha chegado exatamente da paridade, mas veio chegando muito próximo nos últimos dias e hoje chegou a tocar a paridade. E continuando esse cenário de do Fed implementando uma política monetária bastante dura, é possível mesmo que o euro venha a trabalhar abaixo da paridade, né? Tem um aspecto da economia europeia, por estar mais próximo da situação de guerra e por estar com problemas no suprimento de gás, a economia europeia também está sujeita a uma recessão de oferta mais forte do que a economia americana. Então, um cenário de recessão na Europa está mais próximo e mais palpável do que nos Estados Unidos. Essa economia fraca do lado europeu também prejudica um pouco o euro, coloca inclusive pressões internas, né? O euro tem o desafio de lidar com economias diferentes e que tem situações diferentes em termos do ciclo econômico. A gente viu uma dificuldade grande na crise do euro, lá que se encerrou quando o Mário Draghi, em 2012, deu aquela famosa declaração de que faria o que fosse necessário, né, whatever it takes, para manter o euro unificado. Mas essas diferenças regionais acabam sendo exacerbadas em momentos de recessão e momentos de crise. Então, essas questões também colocam uma pressão adicional em relação ao euro. Mas, tendo dito isso, o euro acabou sofrendo junto com as demais moedas, né? Não foi um fenômeno, nos últimos meses, pelo menos, não foi um fenômeno único do euro perder do dólar. Praticamente todas as moedas tiveram esse comportamento. Ô, Nicolás, eu vou continuar neste assunto com você, tem outras perguntas, mas agora eu só vou pedir aí 1 minuto, né, uma pausa aqui rapidinho, porque a Kelly Cali está me chamando lá de Brasília, temos novidades aí, parece que vai ter mudanças na maneira da presença, né, de dar presença ali na Câmara dos Deputados. Kelly, atualiza essas informações pra gente, então, por favor. Então, Paula, como eu falei há pouco, né, a gente conversou, está muito tenso o clima aqui em torno dessa proposta, né, de emenda constitucional que institui estado de emergência. Quando teve a reunião há pouco, né, quando terminou a reunião com a oposição, do Lira com a oposição, alguns deputados, líderes da oposição, saíram, conversaram com a gente, e o Bira do Pindaré, que é líder, né, é um dos líderes que faz parte da oposição, ele falou sobre algumas expectativas do Lira com relação a essa votação e disse que o Lira não tinha ali os votos da base toda para passar essa proposta em primeiro e em segundo turno, votar os destaques, enfim, do jeito que eles precisam que passe, igual ao que veio do Senado, considerando que a oposição cruzou os braços e disse que se não tiver o recomeço da votação, eles não vão votar. Então, eu fui tentar entender quais são as possíveis estratégias do Lira, além de concordar com a oposição e retomar essa discussão lá do início, lá do zero, né?
Eu conversei com um deputado da mesa diretora e o Lira está considerando editar um ato de mesa, né, que é aquele ato que é assinado pela mesa diretora e principalmente por ele, para retomar a presença de maneira remota, tá? Hoje em dia, o que é que pode? É que o deputado tem que estar aqui, dar a presença presencial, às vezes até brinco com isso em plenário, e a votação pode ser pelo Infoleg remota, né? O que é que o Lira está considerando fazer para conseguir os votos da base toda, de maneira que não precise da oposição e não precise aí recomeçar a votação? Que a própria presença seja remota. Então, o deputado, se ele editar esse ato, o deputado vai poder dar a presença pelo Infoleg e vai poder votar pelo Infoleg. Ou seja, das cidades, né, das suas cidades, enfim, dos seus estados, os próprios deputados vão poder fazer isso, né? A dificuldade do Lira hoje para retomar aí essa votação, sem contar com a oposição, é que ele não tem os votos todos da base, sobretudo porque a base não está toda aqui, não tem peso para estar aqui, como eu falei para vocês ontem, passou ali por 390 e poucos votos, eu fui conferir 393 votos, considerando que a oposição tem cerca de 90 votos, dariam 303 presenciais, ou seja, 303 não passa, né, vai precisar de mais 5 votos pelo menos. Então a discussão aqui está grande, né, o Lira pode acabar fazendo esse acordo com a oposição e retomando às 2h da tarde, desde o início, né, a oposição faz questão de derrubar o estado de emergência, inclusive quando interrompeu o sistema ontem, eles estavam na votação desse destaque, né, enfim, mas aí o Lira pode ser que não ceda, ele está costurando desde ontem à noite, ele e a base, de maneira muito forte, Ricardo Barros também é líder da base aqui na Câmara, né, está tentando os votos da base para passar essa PEC para frente, tá, como não pode dar presença remota ainda, ele está com dificuldade de conseguir, então, provavelmente pode ser que surja aí um ato da mesa diretora revogando o ato atual que permite a presença em plenária e a votação remota para que os dois possam ser feitos remotamente, a presença remota e a votação remota. Vou continuar acompanhando, Paulo, bastante movimentado por aqui, mas a gente traz as informações, mais novidade e puro assim que estiver. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly Cali, muito obrigada. Kelly trazendo informações importantes aí diretamente de Brasília pra gente. Estamos de volta aqui com o Nicolas, né? Estávamos falando agora há pouco sobre essa paridade entre dólar e euro, por sinal. Nicolas, eu tenho outras perguntas aqui, mas prioridade do nosso chat. Débora tem aí uma pergunta de um telespectador. Fala, Débora. Peter Santana, aliás, ele está aqui com a gente. Obrigada, Peter, pela pergunta. Nicolas, ele pergunta exatamente o seguinte: quem é mais atrativo para o mercado? Brasil com juros altos ou os Estados Unidos com juros altos? Estamos sem seu áudio. Agora voltou. Eu acho que estava fechado aqui para mim. Achei que era seu microfone que estava fechado, mas está tudo certo. Pode falar, Nicolas. Essa é uma questão bem interessante, Débora. No contexto global, de aperto de juros pelo Fed, como a gente estava discutindo, os juros mais altos nos Estados Unidos atraem capital e a desaceleração econômica prejudica os mercados emergentes. Mas a gente tem a visão de que o real, neste ambiente em que o Banco Central brasileiro já saiu na frente no sentido de apertar os juros, né? Então a gente já trouxe os juros aí para cima de 13%, né? Vai encerrar o ciclo acima de 13%, o real fica realmente bem defendido nesse ambiente, né? Não no curto prazo ele acaba sofrendo com as demais moedas, né? Mas se a gente pega as perspectivas de longo prazo para o real, a gente também tem essa visão de que faz sentido um fluxo de investimentos para o Brasil. Pelo lado da renda fixa, você tem essa taxa de juros muito elevada, que acaba te protegendo, eventualmente, de elevações nas taxas de juros americanas e dessa volatilidade de curto prazo. Mas também, em termos do nível de preço do real, ele ainda está bastante desvalorizado em relação à sua média nos últimos anos, né? Ele se apreciou um pouco dos patamares mais desvalorizados, quando tocou ali quase 6, né, 5,80 alto, mas ele ainda está, olhando no longo prazo, atrativo do ponto de vista de valuation, né, do ponto de vista da média de longo prazo. Então, eu colocaria da seguinte forma: enquanto a gente tem esse cenário mais negativo lá no exterior, é um pouco difícil o real mostrar uma apreciação muito forte, mais que o curto prazo. Agora, pegando um prazo mais longo, depois que o Fed conseguir derrubar essas taxas de inflação e as condições de liquidez globais puderem melhorar,
eu acho que dá para dizer com uma certa segurança que o real tem boas perspectivas. A gente acha que em algum ponto do tempo ele pode voltar aí para mais perto de 4,5 até 4, né? Quando você tem os mercados de moedas, eles sofrem muitos exageros, né? Então o real talvez tenha exagerado muito se desvalorizando, né? Com o dólar chegando lá a quase 6, melhorou um pouco no período do início desse ano. E agora acabou sofrendo com os demais emergentes. Mas ainda assim, o desempenho relativo do real no ano tem sido bom. Quer dizer, as moedas acabaram perdendo bastante contra o dólar, o real ainda está se apreciando em relação ao início do ano e, portanto, defendendo bem. Então, a gente tem um pouco essa visão, sim, de que o real está muito mais bem defendido nesse ambiente mais negativo, embora não vai escapar de oscilações de curto prazo. Hoje até estava um dia em que isso estava se mostrando válido, né? O dólar estava mais ou menos estável aí, até caindo um pouquinho, mesmo com a realização que a gente estava observando nos mercados globais. E Nicolas, dólar valorizado aqui no Brasil também, né? Queria saber a sua visão para a queda do real, né? Saber se você acredita que a moeda pode sofrer aí no curto prazo, quais as perspectivas, olhando aí para um prazo mais longo? No curto prazo, Isabela, a gente não tem muito como escapar desse choque de liquidez global. O Fed apertando juros atrai capital dos Estados Unidos, aumenta a aversão a risco, aumenta a demanda por dólar. Mas essa combinação de juros bastante altos e uma moeda um pouco desvalorizada, ainda bem desvalorizada, leva, sim, a uma perspectiva mais favorável de longo prazo para o Brasil. Tem um outro aspecto também, a gente não falou muito, que é favorável para os ativos brasileiros desse movimento, talvez não no curto prazo, mas certamente quando a gente observar a queda da taxa de inflação, que é a seguinte: o Banco Central está tendo naturalmente que combater esse ciclo inflacionário aqui no Brasil, né? Ele saiu na frente, fez um ciclo muito rápido e muito forte de alta de juros. Só que grande parte dessa inflação que a gente está vivendo veio de fora, né? Então a gente está com o IPCA rodando em 12 meses aí na casa de 12%, né? 11,9%, com os Estados Unidos rodando a 9%. É uma diferença de 3 pontos percentuais. Até uma diferença alta, mas no contexto em que os Estados Unidos estão com 9% de inflação, não houve descontrole particular do Brasil, né? A alta inflacionária é global. Então, o trabalho do Banco Central era muito difícil ao longo do ano passado, quando ele estava tentando combater uma alta inflacionária meio sozinho. O Banco Central brasileiro, tentando combater essa alta inflacionária meio sozinho. Agora, todos os bancos centrais estão nessa orientação de aperto de juros e combate à inflação, e o Fed principalmente. Quando o Fed conseguir reduzir a inflação global, isso vai ajudar a inflação no Brasil, vai ajudar a gente a voltar com a inflação mais próxima da meta. A gente acredita que o mercado está um pouco subestimando essa queda que a gente vai ter de inflação, ainda mais no ambiente que o Banco Central brasileiro apertou tanto a política monetária. Portanto, os ativos de renda fixa também, passando um pouco essa arrebentação aí do aperto do Fed que a gente vê para os próximos meses, eles vão se mostrar bem atrativos, né? Se você olhar a curva de juros no Brasil, os juros futuros implicam taxas aí perto de 14% para 2023, 2024, no ano fechado. Então, assim, uma taxa elevadíssima. A gente acredita que em o Fed conseguindo conter o processo inflacionário lá fora, e com certeza o Banco Central aqui recebendo essa ajuda e pelo próprio aperto que implementou aqui, as taxas de inflação vão convergir para as metas, e essa taxa implícita de 14% vai se mostrar elevadíssima. Então a gente também vê uma oportunidade aqui na renda fixa, mas de novo, no longo prazo, né? A gente vai ter essa oscilação de curto prazo enquanto o mercado se precifica, né, em últimos textos, a inflação hoje, que está mais alta, né, e a necessidade de Fed realizar um aperto importante de juros. E você acredita que esse aperto monetário do Fed e a perspectiva também de uma recessão, a gente até estava falando sobre o dólar, isso pode pesar cada vez mais sobre isso, né? Mas
Além dessa questão do Fed, tem outros pontos que você acredita que possa ser aí um motivo para o fortalecimento da moeda americana? A gente muito comentou aqui sobre a questão dessa inflação de lá, qual que seria o cenário, mas o que poderia, além do Fed, ajudar a favorecer o dólar frente ao real? Sem dúvida, a situação interna, e olhando pelo lado do Brasil, tem também trazido alguma volatilidade. Né? Se a gente pegar o mês de junho, o real acabou se desvalorizando bastante, né, em torno de 10%, e aí por motivos locais, né? Então a gente falou bastante por motivo externo, né, o Fed e o aperto monetário lá fora, mas uma coisa que voltou um pouco à cena em junho e agora um pouco em julho também, é a questão do cenário local, especificamente dos riscos fiscais locais. A gente, na Persevera, há bastante tempo tem uma visão mais benigna para a situação fiscal no Brasil, né? Essa visão, do ponto de vista da dívida pública, quando a gente passou a pandemia, né, deu todos aqueles estímulos, no final de 2020, começo de 2021, os analistas, os investidores tinham uma expectativa de que o nível de dívida pública no Brasil ia chegar no fim do ano perto de 100% do PIB, 96% do PIB. A gente sempre achou que isso era um exagero, né? Porque as políticas eram temporárias, porque existem benefícios que foram que estão começando a ser colhidos da combinação das medidas fiscais tomadas a partir daí de 2016, né, o teto de gastos, a própria reforma da Previdência, né, ela demora um pouco para se mostrar nos números, mas já começa a aparecer, o controle de despesas públicas com o pessoal, que tem sido muito forte por esse governo. E aí a gente acabou recebendo, né, fiscalmente, recebeu uma ajuda da inflação que trouxe aí a arrecadação muito para cima. De fato, a gente observou isso ao longo de 2021. Né? A dívida pública, ela não foi para 96, ela voltou para perto dos patamares que estava antes da crise do coronavírus. Né? A dívida pública ali na casa de 78%, até um pouco abaixo por cento do PIB. Esse ganho, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que teve uma queda de dívida tão expressiva no período pós-pandemia, que realmente retirou os estímulos pós-pandemia e recuperou também o déficit primário, né? O déficit foi muito elevado em 2020 por conta dos auxílios que foram dados, da queda de arrecadação, mas ele voltou depois de muitos anos a ser um superávit aí na casa de 1% do PIB. Então, a situação fiscal brasileira, ela, em relação aos outros países, e até um pouco de forma absoluta, ela é bem melhor do que os investidores parecem colocar nos preços. Né? E aí a gente viu de novo esse filme se desenrolar agora com a questão da PEC dos benefícios sociais. Né? Então, de fato, a PEC traz aí um gasto adicional de 41 bilhões de reais no ano, vai reduzir o superávit primário que era esperado para esse ano. Isso, claro, que é negativo, mostra uma falta de comprometimento com os resultados fiscais. Mas quando a gente olha numa perspectiva maior, né, essa queda de dívida bruta que a gente observou, ela é ordem de grandeza superior ao que está sendo discutido em termos de gasto nesse ano. Né? Então, estamos discutindo em torno de 40 bilhões, a gente está falando de uma melhora em torno, acima de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Então, assim, é outra magnitude. E, portanto, embora a gente tenha visto essa dinâmica mais negativa na moeda por conta das discussões da PEC, a gente acredita que, mais uma vez, quando isso passar, o movimento do lado local, a redução dos riscos para o real vai ajudar nesse fortalecimento, né? A combinação disso com juros altos, com uma moeda ainda depreciada, né? E o preço de commodities ainda elevado, né? Apesar desse cenário mais negativo para a atividade, os commodities ainda estão em patamares elevados, né? Beneficiando o fluxo comercial para o Brasil. Então, eu diria que foi um evento local que também mexeu aí na relação entre o real e o dólar, mas a gente acha que isso deve passar aí ao longo dos próximos meses. Claro que, tendo eleição, isso sempre pode ir e voltar, né? Então pode ser que até passar o processo eleitoral, isso ainda traga algum ruído também pelo lado local.
Nicolas, para encerrar, quer deixar algum conselho para o nosso investidor, fazer suas considerações finais? O que você tem a dizer nesse dia movimentado aí no mercado? O conselho que a gente sempre fala para os investidores é fazer as suas movimentações com a cabeça fresca, né, sem fazer no calor do momento e sempre fazer de forma incremental. É claro que quando a bolsa cai, quando o mercado cai, é muito ruim você ter as posições, mas independente do que a gente olha no curto prazo, né, sempre olhando para prazos longos, os ativos de renda variável trazem sim um retorno acima do CDI, apesar dessas enormes oscilações que eles podem sofrer. Então, quando a gente olha para prazos mais longos, a gente discute muito o curto prazo no mercado financeiro, mas quando a gente olha para prazos mais longos, acho que o investidor tem que estar sempre com a tranquilidade de que movimentos de queda acabam sendo oportunidades para não de forma muito agressiva, né, mas de forma gradativa aumentar suas exposições de risco, né, dentro sempre da sua capacidade de correr risco, né? Então sempre fazer de forma gradual, de forma condizente com o seu perfil de investimentos, né? Uma coisa que ele consiga carregar para o longo prazo e não acabe tendo que se estopar, né, que sair da posição no meio do caminho porque o mercado teve uma realização, algum movimento mais relevante, né? Acho que essa seria a mensagem principal aí do investidor. Tá certo, quero agradecer a sua participação, presença aqui no News. Muito obrigada, conversamos com o Nicolas Saad, gestor de juros e moedas da Persevera. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, Nicolas. Obrigado, Isabela. Obrigado, Débora. Até a próxima. Até mais. Bom, vamos seguindo aqui, né, trazendo informações agora, né, ainda falando sobre essa inflação americana. O Biden, ele acabou também de falar sobre o assunto, disse que a inflação é inaceitavelmente, né, alta, está aí desatualizada, segundo o Biden. Ele disse que essa inflação, então, está desatualizada. Em nota, o presidente americano disse que a energia respondeu aí por praticamente metade do aumento mensal da inflação e que o dado de junho não reflete exatamente o impacto dos 20 dias de queda nos preços da gasolina, né? Ele disse ainda que o núcleo de inflação, que esse núcleo da inflação aí do CPI caiu pelo terceiro mês seguido aí consecutivo,